Olá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando a partir desse momento na live pelo Instagram da Plenitude Educação, @Plenitude Educação. Antes de tudo, eu peço para que vocês enviem para pessoas que podem se beneficiar muito das informações aqui, pessoas que vocês podem ajudar com informações a respeito da saúde muscular. O tema da live hoje é ganho muscular inteligente. Falaremos muito a respeito da saúde muscular, hipertrofia, da sarcopenia, do uso de técnicas modernas, tanto estilo de vida, medicamentos, suplementos, fitoterápicos, para uma perfeita saúde muscular. Vamos aqui mostrar que a saúde muscular ela não é estética. A saúde muscular ela é necessária para você viver mais e viver melhor. Prevenção de doenças crônicas. Então, saúde muscular hoje é uma obrigação. E uma obrigação todo médico, uma obrigação de nutricionistas, obrigação de educadores físicos, outros profissionais. Esse conhecimento pode interferir em qualquer resultado de qualquer especialidade médica e profissional. Saúde muscular hoje faz você viver mais e melhor. Então, esse tema é um tema bastante controverso em muitos pontos. E essa live ela veio exatamente para a gente acabar um pouco em relação ao que é mito, o que é verdade. Então, antes de tudo, estamos esperando aqui agora o Dr. Geraldo Amorim, tá? E aí, antes de tudo, é muito importante vocês enviarem, toca aí nesse aviãozinho, nesse triângulo para alguns, e envia essa live para o maior número de pessoas que podem se beneficiar das informações aqui dessa live. Informações que podem responder a tua dúvida. Por que você não ganha músculo como deveria? Por que você está perdendo massa magra, mesmo diante de exercício físico, mesmo diante de uma dieta? O que está acontecendo? Você que, com o passar do tempo, vem perdendo bastante e vem notando o surgimento de menos energia, o surgimento de dores articulares, o surgimento e um adoecimento constante. O que está acontecendo? Então, será que isso tem a ver com saúde muscular? Será que o que está sendo feito não está sendo feito corretamente? Então, essa live ela vai servir para muita gente. Informação pode modificar a vida das pessoas para melhor, fazer com que você tenha condições de dialogar com aquele profissional que está cuidando do seu maior bem, que é a sua saúde. Então, não perde essa live. Essa live está começando agora. Estamos apenas esperando a entrada de um dos caras que mais sabe sobre saúde muscular, sobre hipertrofia, o trabalho dentro das recomendações médicas, dentro das evidências científicas, um trabalho sério voltado à construção muscular, à recuperação muscular, à prevenção de doenças, encarando o indivíduo como um todo e não somente músculo. E não somente músculo. O músculo está relacionado a todos os nossos sistemas do corpo. Está relacionado, né, com o que achamos de saúde mental. Então, músculo vai muito mais além de qualquer indício de simplesmente estética. É claro que quando você melhora a massa magra, você tem uma melhor aparência, é ótimo, todo mundo quer isso. Mas a gente vai falar de algo muito mais importante. A saúde muscular com boas repercussões, com repercussões positivas para a saúde geral, para a tua longevidade, para você viver mais e viver melhor. Muita gente ainda, eu diria que a maioria, ainda não sabe trabalhar o desenvolvimento, a melhora dos músculos, da massa magra. Então, Geraldo Amorim, a Plenitude Educação já está chamando o Dr. Geraldo Amorim. Olha, um dos caras que mais sabe sobre saúde muscular, sobre desenvolvimento muscular, sobre prevenções de doença, fisiologia humana, fisiologia hormonal no país. Você aí, que está me dando a honra de estar aqui comigo nessa live, vai se beneficiar disso. Muita gente não consegue de forma alguma ganhar músculo. Faz de tudo, mas não consegue. Outras pessoas ganham facilmente. Outras pessoas adoecem facilmente e quando melhoram a massa muscular, a massa magra, conseguem diminuir essa incidência
de doenças. Tem relação? Medicamentos, suplementos, hormônios, como esses devem ser utilizados? Será que eles encontram indicação formal hoje para uma construção muscular, desenvolvimento muscular, saúde muscular? Então, a gente vai falar muito disso hoje. Inclusive, eu tenho uma série de perguntas originadas exatamente de seguidoras, seguidores, dos nossos pacientes do dia a dia, de colegas médicos, nutricionistas, e que pode beneficiar você que está nos dando a honra de participar dessa live, tá bom? Que foi feita e organizada com muito carinho para você. Não é todo momento que o professor, Dr. Geraldo Amorim, ele tem a capacidade de estar aqui com a gente, né? Nesse exato momento ele era para estar trabalhando, mas ele arrumou um tempinho lá na agenda dele para nos fornecer informações quentíssimas. O Geraldo Amorim é o cara em relação à saúde muscular. Esperando apenas que ele entre para a gente começar, tá? Mas, antes de tudo, eu vou apresentando quem é o professor Dr. Geraldo Amorim. O Geraldo Amorim, ele é nutrólogo e nefrologista. O Dr. Geraldo Amorim, ele também é preceptor da residência médica de nefrologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. O Dr. Geraldo Amorim, ele também é coordenador do Núcleo de Terapia Nutricional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em sarcopenia pela Universidade Federal de Pernambuco. E, por último, ele é coordenador da Clínica de Nutrologia Inteligente, Geraldo Amorim. Você é o cara. Por favor, meu amigo, seja muito bem-vindo. Com certeza teremos as melhores informações, as melhores atualizações a respeito da saúde. Título da live hoje: Ganho muscular inteligente. Então, vai aqui para você que quer aprender mais sobre desenvolver massa magra, recuperar a massa magra, evitar doenças, descobrir por que você está perdendo músculo. Então, vai muito mais além do que você imagina. Então, você que é médico, você que é nutricionista, você que é médico de todas as especialidades, você vai ver como é importante entender cada vez mais de saúde muscular. Fica aqui com a gente. E agora, nesse momento, envia para alguém essa live, toca aí no aviãozinho, toca aí nesse triângulo aí, tá? E envia essa live para alguém que você pode saber que vai se beneficiar com as informações dessa live aqui. Caiu aí um pouquinho, né? Mas o Dr. Geraldo Amorim já está chegando, tá? Então, o Dr. Geraldo Amorim, ele sabe muito, ele é mestre em sarcopenia pela Universidade Federal de Pernambuco. Olha, eu conheço o Geraldo Amorim há um bom tempo. E eu encaro, né, o que ele faz, né, com maestria dentro da medicina como um hobby. Olha, quando você executa muito bem o seu trabalho como médico, obtém excelentes resultados e ainda assim se diverte com isso, acha que isso é uma espécie de hobby, é porque sabe muito. Ele estuda muito em relação a isso. Ele tem bons resultados. E aí eu fico muito feliz quando ele vem para cá e se disponibiliza em passar todas essas informações para você aí agora que está precisando saber como a gente deve trabalhar para desenvolver essa massa muscular. Trabalhar para impedir a perda muscular. Como tratar hoje a sarcopenia, por exemplo? De onde vem? Quais são os fatores que levam essa pessoa a perder massa magra? Quais são os fatores que fazem com que uma pessoa ela tenha facilidade para ganho de massa magra e outras não? Quais os principais erros durante o tratamento de uma sarcopenia, o tratamento de uma perda muscular? Como identificar os fatores que levam ao comprometimento da saúde muscular? O que você deve ganhar trabalhando a hipertrofia saudável dessa pessoa? O que você deve saber exatamente hoje? Você como médico, você como nutricionista, e você aí agora, que não entende, porque você nunca consegue ganhar massa muscular. Porque outras pessoas conseguem e você não consegue ganhar massa muscular. O que é que está havendo no seu dia a dia? O que é que você pode fazer enquanto não sendo da área da saúde? O que é que você pode fazer no seu dia a dia que vai lhe beneficiar na chegada, na construção muscular, em obter aqueles resultados diante de exercícios físicos, de uma boa alimentação, aqueles resultados musculares que você nunca achou. Oi. Seja muito bem-vindo. Né? Estava dando um tempinho aqui para
você voltar novamente, meu amigo. Então, seja muito bem-vindo. Já te apresentei 10 vezes aqui agora. Já falei sobre o teu extenso currículo, tá? E gostaria muito, meu amigo, de dar a você as boas-vindas e, por favor, começar aí, né, mais uma vez, a fornecer essas informações, tá? Então, o doutor Geraldo Obrigado. Amorim está aqui, gente. E, por favor, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí à Plenitude pelo espaço. É uma honra poder estar aqui junto do meu irmão, do meu amigo, viu? Vocês não sabem o quanto eu sou amigo desse rapaz, não. Esse cara que eu admiro, grande professor, grande profissional, que, como eu, ama o que faz. E ele me convidou para eu falar de uma coisa que eu não gosto de falar, não, viu? Eu Olha, não amo. gosta não, viu? Eu amo. É Então o ele hobby, é disse: o meu hobby do amigo, vamos rapaz. falar de Olha, ganho muscular. Eu disse: é agora. Onde é que eu assino? Onde é que eu começo? perfeito, meu amigo. Olha, então não vamos perder tempo, não. Vamos beneficiar esse pessoal que está aí vendo a gente, tá, Geraldinho? Então, olha só. Por que a massa muscular? Ó, estou aqui perguntando as principais dúvidas das nossas seguidoras, dos nossos seguidores, dos nossos pacientes, inclusive dúvidas de médicos, de nutricionistas, de educadores físicos, todos aqui. Né? Espero que a gente consiga beneficiar o maior número possível de pessoas. Então, por que a massa muscular é tão importante para a saúde, Geraldo? Olha, Sérgio, a massa muscular, primeiro, que ela é o maior órgão do corpo humano, né? Para você ter noção, um adulto de 70 quilos é esperado que ele tenha entre 47 a 50% de massa muscular do seu peso corporal total para ser considerado hoje um adulto saudável. Então, quando a gente fala de massa muscular, a gente tem que sair dessa seara onde se pensa apenas em estética, onde se pensa apenas em um corpo elegante e harmonizado. A gente está falando de saúde. E principalmente nós, que somos ligados à medicina funcional, que tem essa preocupação extra com longevidade, com qualidade de vida. Então, a gente hoje está falando de um órgão não só de locomoção, porque massa muscular deixou de ser um órgão de locomoção e sustentação para se tornar hoje um órgão endócrino. Então, a gente tem, né, nos meus estudos, né, pós-nefrológicos e dentro da nutrologia, do estudo desse órgão maravilhoso, a gente tem hoje a massa muscular enquadrada como esse órgão endócrino capaz de, se estimulado, se bem cultivado, promover uma série de consequências de saúde para o nosso corpo, né? Então, a massa muscular ela é a principal reserva de aminoácidos e de proteína do nosso corpo, né? A gente metaboliza em torno de 300 gramas de proteína por dia entre destruição e construção de novas proteínas, e a massa muscular participa aí com 30 a 50% desse processo. E, além disso, a massa muscular estimulada pela atividade física e pelo exercício coordenado, a gente sabe hoje que ela tem uma implicação que vai desde a preservação de memória ao aumento do metabolismo e perda de gordura e manutenção de massa gorda controlada, passando pela seara também da prevenção de tumores sólidos, por exemplo, como o tumor intestinal, os cânceres de intestino e o próprio câncer de mama. Olha, então quer dizer que a gente trabalhando a massa muscular, desenvolvendo a massa muscular de maneira saudável, a gente Isso, consegue diminuir o risco do desenvolvimento de tumores, é isso? com certeza. Olha, E claro, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando o paciente chega para mim no consultório, e muitas vezes ele chega com o desejo de melhorar a composição corporal, né? Ele deseja o ganho de massa muscular, ele deseja a perda de massa gorda, a gente sempre passa e perpassa pela avaliação de composição corporal de uma forma objetiva, principalmente por instrumentos como bioimpedância, como a densitometria de corpo inteiro, ou por uma avaliação antropométrica, né? Hoje existem métodos mais avançados, como o Body 3D, que está chegando aí. Mas eu digo para você e repito, Sérgio, hoje, nenhum médico que se presta a cuidar horizontalmente e a longo prazo do seu paciente é mandatório, repito, é mandatório que se faça uma boa avaliação de composição corporal para você ter parametrização de como está
obviamente, a massa gorda, mas com certeza saber como anda a massa muscular do seu paciente para conseguir fazer uma intervenção a tempo para prevenir doenças ou mesmo tratar doenças. A gente acabou de sair de uma pandemia, por exemplo, ainda estamos agora, ela está endêmica, né, a pandemia do Covid-19, onde essa doença extremamente inflamatória, ela foi capaz de derreter a massa muscular dos pacientes internados. Eu tive pacientes que, durante o internamento de terapia intensiva de Covid, pacientes meus, que chegaram antes de ter Covid e contrair, e pós-Covid de terapia intensiva, onde eu marquei na bioimpedância e o rapaz perdeu, um rapaz de 70 anos, um adolescente, né? 70 anos hoje é um adolescente. Perdeu, eliminou 8 quilos de massa muscular em 15 dias de internamento de terapia intensiva. Nossa senhora, catastrófico, né? Catastrófico. Então, se esse paciente chega para você, você atende ele num consultório convencional de clínica médica ou o que foi, você não marca a massa muscular desse paciente, você não consegue intervir na recuperação de saúde dele de forma eficaz. Perfeito. Esse paciente vai ter uma propensão maior, por exemplo, a se tornar diabético, como alguns ficaram, porque usaram muito glicocorticoides, passaram por um estresse metabólico enorme e perderam a massa muscular, que, entre outras coisas, a massa muscular, ela é a dispensa do corpo. Sabe a dispensa que a gente estoca alimento? A massa muscular é a dispensa onde a gente armazena proteína. Ela é a dispensa onde a gente armazena, Sérgio, 40% da glicose que a gente ingere por refeição, ela vai ser armazenada na massa muscular, meu amigo. Se você não tem uma massa muscular adequada, você acha que essa glicemia, que não tem onde ser estocada, ela vai ficar onde? Sobrando aí pelo sangue, glicando todos os tecidos, envelhecendo o indivíduo, e o doutor bem tradicional que está lá querendo saber se o cara está diabetes. Nossa, sua hemoglobina glicada está aqui 6,5. Mas o contribuinte para essa hemoglobina glicada de 6,5 é porque o meu amigo derreteu a massa muscular dele ou numa doença grave, ou ele não tinha massa muscular suficiente para segurar o avanço da resistência à insulina até chegar no diabetes, por exemplo. Ou seja, a massa muscular, trabalhar muito bem a massa muscular, hipertrofia saudável desse paciente é o que há de mais natural de metformina. É a metformina natural. Perfeito? É isso aí, é o que eu falo para os pacientes. Massa muscular é a nossa metformina natural. Metformina natural, meu amigo. Perfeito. É isso aí, Sérgio. Você aí, doutor Sop, que sabe mais do que ninguém trabalhar com a metformina, né? Sabe? E o massa muscular é metformina natural, Sérgio. Meu amigo, belíssima colocação. Geraldinho, o que é que ocorre com a massa muscular com o passar do tempo? Quais as alterações que surgem na massa muscular com o decorrer da idade, meu amigo? Quando o cara vai envelhecendo, a mulher vai envelhecendo, o que é que acontece? Deixa eu mandar um beijo aqui para Paulinha Garcia, minha irmã de consideração. Paulinha Garcia, um grande beijo, minha amiga. Tô cuidando aí, que eu roubei o pai dela para mim também, né? Dom Paulo. Perfeito. Aquele o nosso rapaz, nosso rapaz bispo, nosso pastor querido, anos, Dom Paulo Garcia. Aquele rapaz muito elegante, carinhoso, um adolescente de 85 anos que estamos cuidando com muito carinho. Amém. Então, Amém. A gente tem que entender, antes disso, Sérgio, de falar essa importância, é o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, vamos dar um gancho aqui de treinamento de força, né? Quando a gente fala de treinamento de força, todo mundo atrela o treinamento de força ao ganho de massa muscular. Gente, só um momentinho, Geraldinho, só um momentinho. Eu acabei de perguntar para o Geraldinho aqui agora, gente, com o passar do tempo, com o envelhecimento, quais as alterações que surgem na massa magra? No nosso músculo, né? O que é que o nosso músculo está sujeito? Quais as alterações que nosso músculo tende a apresentar com o passar do tempo, com a idade? O que é que você pode notar no seu dia a dia? O que é que seu médico, sua médica deve investigar no seu dia a dia? Vamos lá, meu amigo. Então, o que é importante a gente frisar, né? A partir dos 40, o auge, vamos dizer assim, da massa muscular do homem e da mulher na terceira década de vida, né? Ali entre os 30 e 40 anos de idade, é onde a gente, teoricamente, é para fazer a nossa poupancinha muscular para a posteridade.
Mas vou dar um spoiler de quem não faz essa poupancinha nesse período pode correr atrás do prejuízo depois, desde que acompanhado por profissionais conscientes e orientados disso. Porém, a partir da quarta década de vida, quando o cara está entrando ali nos quarentão, eu e Sérgio já estamos nessa fase, apesar dessa pele bem cuidada que a gente tem. A partir dos 40 anos, existe uma perda de um componente importante da massa muscular, na verdade, do órgão massa muscular, na verdade, do órgão músculo-esquelético, que é a perda da força muscular. Então, a gente começa a perder em torno de 1 a 1,5% de força muscular. Como é que a gente avalia a força muscular? Existem algumas maneiras, por exemplo, uma maneira muito prática de fazer em consultório que a gente faz é a dinamometria, né? Aquele aparelhinho que você aperta e você vai ver quantos quilos de força o paciente é capaz de imprimir e ver o ponto de corte de normalidade. E também, a partir dos 40 anos, homens e mulheres começam a perder também em torno de 1 a 1,5% de massa muscular de uma forma geral, principalmente nos membros inferiores. E essa perda de massa muscular ela se acelera principalmente a partir dos 70 anos, onde a gente pode perder até 3% de massa muscular ao ano. O que dá, minha gente? Imagine um idoso que não faz exercício de força. A partir dos 70 anos, cada década de vida que ele vive, se ele não é treinado, se ele não faz treinamento de força, não faz as reposições vitamínico, minerais, ergogênicas, hormonais específicas, ele pode perder 15% de massa muscular por década de vida a partir dos 70 anos. E todo mundo acha que o idoso, por exemplo, ele tem que fazer academia, ou às vezes as minhas amigas que não gostam de fazer musculação chegam para mim desavisadas: ai, doutor, eu não quero ficar fortuna. Aí eu digo: meu amor, veja, ficar fortuna dá um trabalho. O que eu quero é que você tenha pelo menos uma qualidade muscular que lhe dê força muscular para desempenhar as atividades do dia a dia. Então, a gente bate muito nessa tecla, porque o que é importante com o envelhecimento, o que é importante a partir da quarta década de vida, quando a gente chega nos 40, 50, é manter força muscular, massa muscular também é importante, mas manter a propriedade de força muscular em dia. E para isso é que a gente, enquanto médico que estuda essa ciência do ganho muscular inteligente, a gente tem que entrar com, ou a Graça aí, minha técnica de enfermagem retada, que cuida muito bem dos pacientes da Clínica Geraldo Amorim. Um beijo, Gracinha. Então, a gente tem toda uma estratégia que vai passar pela multidisciplinaridade, com certeza, né, Sérgio? A gente precisa do doutor. A gente não trabalha só nisso daí, né? A gente precisa do trabalho conjunto com o Nutri, né? Um beijo aí para a doutora André e a doutora Thaisa da Clínica Geraldo Amorim. A gente precisa dos nossos parceiros educadores físicos. Eu sou um cara, Sérgio, que eu comecei a treinar, eu estou com 4,4. Eu comecei a treinar em 1997. Pasmem. Em 1997, não existia a cadeira de treinamento no curso de educação física. Eu acho que eu vi alguém da educação física, aqui só é médico, né? Mas os meus amigos educadores físicos podem confirmar essa informação. Então, a ciência do treinamento de força, ela começou a ganhar notoriedade a partir do ano 2000 para cá. Então, a ciência é muito nova, 22 anos de conhecimento. Perfeito. Mas cuja produção científica explodiu de evidências no que tange a afirmação de que a manutenção de força e de massa muscular está relacionado com mortalidade. Para você ter noção, tem um estudo muito interessante que foi feito em São Paulo, em 2018, que comparou mais de 900 indivíduos idosos acima de 60 anos, avaliaram a massa muscular por densitometria de corpo inteiro e viram o índice de massa muscular desses idosos. Os idosos com índice de massa muscular baixo, pasmem, os homens, eles tinham 12 vezes mais risco de morte do que quem tinha massa muscular normal, os homens. Sabe quanto nas mulheres? 69 vezes. Olha só. Mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular. É brincadeira uma coisa dessa? Ou seja, principalmente para aquelas mulheres, então, né, com deficiência hormonal na perimenopausa e menopausa. Ou seja, o melhor amigo dessas mulheres é a musculação.
meu amigo, quando a minha amiga diz assim, doutor, eu odeio academia. Eu digo, minha amiga, nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, não é? Porque se eu pudesse, minha amiga, eu acordava todo dia, 10 horas da manhã, mas eu acordo cedo porque eu sou trabalhador e eu tenho que Nem trabalhar. todo dia a gente está com vontade de trabalhar, mas a gente tem que trabalhar. Mas É a um gente vai compromisso da primeiro gente. porque a gente é maníaco por trabalhar, né? Começa daí. A gente gosta muito. E eu digo a você, minha amiga, eu vou dizer outra coisa para você. O ódio que você tem da academia, ele vai passar depois dos primeiros 30 segundos que você começar a puxar o pezinho. Porque quando o peso que você estimular lá a sua musculatura começar a liberar a sua cascata neurohormonal, eu não falo dessa forma com a minha amiga, eu falo um termo mais leigo, que começar a liberar adrenalina e você começar a se sentir, opa, tô bem. Essa felicidade, ela vem. Ninguém se arrepende de treinar, minha amiga. A gente se arrepende de não ir. E eu acho a musculação, eu acho não, porque quem acha não tem certeza. Já dizia o meu primeiro treinador, Marcos Farias. A musculação, ela é com certeza o elixir da juventude para homens e mulheres. Só a musculação sozinha, não, porque senão a gente também não tem emprego, né, Sérgio? É A claro, claro. musculação aliada à reposição hormonal inteligente, como diz minha amiga Fabiana Berta, associada à suplementação ergogênica inteligente, associada aos hábitos inteligentes de sono, hábito intestinal, organização e planejamento alimentar e, claro, uma boa periodização de treino dos nossos amigos educadores físicos. Então, Geraldinho, a gente pode dizer que há diferenças, né, de alterações musculares entre os sexos, entre homem e mulher? Olha, o que é que a gente sabe hoje? Primeiramente, existe uma diferença, principalmente em relação aos fatores intracelulares, né? Porque a gente tem a unidade funcional do músculo, é o miócito, né? A célula muscular. Dentro dessa célula muscular, você tem fatores intracelulares que vão favorecer o ganho muscular. O principal deles é a via do AKT-mTOR, né? Todo mundo já ouviu falar dessa via, que ela é ativada por hormônios como o IGF-1, hormônios como a testosterona. Ela é ativada pelo próprio treinamento de força, não é? Essa via também é ativada pelo próprio treinamento de força, obviamente. E tem as vias que estimulam o catabolismo muscular, né? Que é a via principalmente da ubiquitina proteossoma. E também a via de uma famosa proteína chamada miostatina, né? Então, os homens e as mulheres vão ter essas vias intracelulares já disponíveis para serem ativadas ou não. Qual é a diferença? Primeira coisa, as mulheres, elas têm, por exemplo, uma resposta de vias de hipertrofia muscular com uma ativação de células satélites, que são células-tronco que a gente tem lá na musculatura, e depois do exercício elas são estimuladas para esse músculo se regenerar. Então, nas mulheres, essa ativação das células-troncos ela é menor. Nas mulheres também, elas são mais sensíveis à perda muscular por processos inflamatórios. Então, elas têm uma perda muscular mais quando estão inflamadas ou cronicamente doentes. Porém, vê que coisa interessante, né? Já entrando aqui um pouco na seara hormonal. Homens e mulheres, Sejão, têm a mesma capacidade, preste atenção, todo mundo, homens e mulheres têm a mesma capacidade de gerar massa muscular a partir de exercício e ingesta nutricional. Ponto. Por que a mulher vai ter menos massa muscular? Por essas coisas que eu falei para você, dessa diferença de vias intracelulares, que na via masculina, essas vias de anabolismo, elas são mais intensas do que nas mulheres, e nas mulheres também, a via da miostatina é mais ativada. A miostatina, ela é uma proteína da classe TGF-beta, que ela é um dos principais também limitadores do crescimento muscular. Não sei se vocês já viram pela internet aí
os ratinhos e os bois que têm um nocaute de miostatina. Você tira o gene da miostatina, aí você tem os super cachorrões, os super bois, os super ratinhos lá parecendo os Hulks, porque eles não têm lá o gene que transcreve a miostatina. Então, as mulheres elas têm uma ativação maior da miostatina. Então, elas têm naturalmente uma limitação maior ao crescimento muscular. Aí as pessoas podem perguntar, e no que tange a diferença dos hormônios sexuais, que são importantes também, né? Eu acho que eu até, Sérgio, ia perguntar, eu já estou me adiantando aqui. No que tange, por exemplo, aos hormônios sexuais, a gente sabe que testosterona. Todo mundo acha que testosterona é o grande divisor de água no ganho muscular. Isso é uma meia verdade. Já vou dizendo o seguinte, homens e mulheres, Sérgio, homens e mulheres têm a mesma quantidade de receptor de testosterona. Você sabia disso? Não. A mesma quantidade. Qual é a diferença? É que mulher, as meninas, principalmente na idade fértil, elas têm um nível de testosterona sérica 10 a 15 vezes menor do que o homem. Um homem adulto com um nível de testo normal, em torno de 700, meu amigo Lucas Bittencourt, grande urologista, estava por aqui que eu vi. Grande Lucas. Tem um nível de testosterona normal em 700, enquanto a pobrezinha da mulher, minhas amigas, tem uma testo, quando muito boa, 50, 60, de testo total. Então, essa diferença discrepante entre os níveis de testosterona, claro, vão ter um impacto na resposta anabólica da testosterona em homens e mulheres. Mas a testosterona, ela, em níveis fisiológicos, obviamente, todo mundo acha que ela vai ser o grande patrocinador do ganho muscular. Mas, fisiologicamente, manter os níveis de testo em níveis adequados vai ter uma resposta muito mais anticatabólica, ou seja, ela vai favorecer mais a inibição daquelas vias que destroem o músculo do que propriamente estimular as vias anabólicas de crescimento. A não ser se o indivíduo utiliza essa testo em doses suprafisiológicas, e aí são os ciclos esteroidais hormonais, aí sim você pode promover uma resposta de ganho muscular. Isso tiraria, inclusive, né, Geraldinho, o medo daquelas mulheres, né, que estão recebendo testosterona, né, que ficarem musculosas, porque eu não tenho mulher nenhuma assim, né, paciente nenhum assim, que necessita de testosterona e que fica musculosa, igual aquela categoria biquíni, né, aquela competidora, né, quem vai ganhar, né, fisiculturismo. Né, muita gente confunde isso, né, ciclos hiperfisiológicos, né, com esteroides anabolizantes e com a testosterona que você está repondo. Então, eu sempre falo isso para ela, você não vai ficar musculosa, nem parecendo, nem masculinizada, né? Você não vai ficar assim, né? Então, o que o Geraldinho está respondendo é exatamente isso aí agora. Ou seja, esse resumo aí dessa história do Geraldinho está falando agora, que tanto homem quanto mulher têm a mesma quantidade de receptores para testosterona, mas o homem ele tem muito mais testosterona do que a mulher, e com isso o estímulo é maior. Entretanto, a gente sabe, né, que o estímulo fisiológico é o suficiente para manter a musculatura saudável, crescimento saudável, sem uma hipertrofia exagerada, né, que só é conseguida através de uma quantidade enorme, né, de testosterona ou realmente esteroides anabolizantes, né, em grande quantidade também. Isso desde que o músculo, né, Sérgio, ele seja estimulado, né? Sim, claro. Porque a testo sozinha, ela não vai fazer, ela vai fazer o trabalho de impedir, né, a perda muscular, o catabolismo muscular. Mas ela por si só, ela não vai ser capaz de gerar um ganho de massa muscular, vamos dizer assim, exorbitante, vamos dizer assim, não é? Bom a gente nem falar, né, Geraldinho, para não confundir da oxa, né, que a oxa você pode, mesmo sem fazer exercício físico, é um ganho de massa magra, para não dar a entender errado nisso, né? Porque, olha, ganhar massa magra sem exercício físico é o mesmo que matar a sede, sem tomar água. É mais ou menos isso mesmo. Olha, quando eu fiz o meu mestrado em sarcopenia,
eu fiz com meus pacientes com doença renal crônica, né, lá no Hospital das Clínicas. É um tema que eu gosto muito. A gente tem que lembrar que o paciente sarcopênico, né, com a sarcopenia, lembrando, sarcopenia, né, o sufixo grego sarco, que quer dizer carne, né, carne, penia, perda, né, então a perda das carnes. Então, a perda de massa muscular, ela não é suficiente para dar o diagnóstico de sarcopenia, né? Pelo consenso europeu mais recente de 2021, o European Group lá de sarcopenia, você tem que ter, por isso que eu falei, você tem que ter uma perda, primeira triagem é a perda de força muscular, que você já pode fazer essa triagem pela visualização da vida do indivíduo, do idoso, né? O paciente que não consegue subir escada, não consegue carregar uma sacola, não consegue andar sozinho, não consegue se levantar de uma cadeira, ele já é um indivíduo de risco. E depois você documentar essa perda de força muscular por um teste como a dinamometria de mão, teste de força de membros inferiores, para depois você fazer a aferição da quantidade de massa muscular, que o padrão ouro seria o DEXA de corpo inteiro, mas a bioimpedância em consultório resolve a nossa vida, né? Então, a partir dessa triagem e do diagnóstico de sarcopenia, que é essa associação de perda de força, mas a perda de massa muscular, ou na verdade, a diminuição da força e do índice de massa muscular em níveis de cutoff, né, abaixo do esperado, a partir disso é que você vai indicar a sua intervenção. E nessa intervenção da sarcopenia, você, por literatura médica, está autorizado e você pode sim lançar mão das diversas, vamos dizer assim, tipos de testosterona também disponíveis no mercado. A oxandrolona é um tipo de testosterona oral, né? É o 17-alfa-alquilado, um dos 17-alfa-alquilados, que é a testosterona transformada farmacologicamente para ser usada por via oral, mas hoje em dia pode ser utilizada em outras formas também, os próprios pellets hormonais, né, Sérgio? Então, você está autorizado no paciente com sarcopenia documentada, né, a utilizar esses recursos, né? Você sabe que a oxandrolona é uma testosterona oral super segura, que é inclusive indicada em pacientes graves, como pacientes com grandes queimados, né? Os consensos nutrológicos dos Tá no pacientes. mercado desde a década de 60, né, Geraldinho? Desde a década de 60. Pelo amor de Deus, nós não era nem nascidos. Então, a oxandrolona ela pode ser utilizada nessas condições médicas especiais, sarcopenia, nessas condições clínicas que tem sarcopenia. Todos os pacientes inflamados crônicos, né? Desde os idosos, doença renal crônica, a própria cirrose hepática, tem indicação de fazer. Será que é comum, Geraldinho, sarcopenia na paciente na menopausa, aí? Na pós-menopausa, será? Com certeza, né? Porque, veja, a gente está falando aqui de duas situações muito interessantes, né? Porque na mulher, a gente voltando a falar dos hormônios sexuais, na mulher, a testosterona, todo mundo acha que ela é o grande bambambam, né? Mas na mulher, o estradiol e a progesterona são hormônios fundamentais para a manutenção da massa muscular na mulher. Então, a gente pode dizer que são anabólicos também. Que é um hormônio anabólico que a gente secreta, inclusive durante o exercício de força, ele sensibiliza a ação do IGF-1 naquela via anabólica do AKT-mTOR. O estradiol, Sérgio, ele é importante para limitar o efeito de um processo inflamatório crônico das vias de destruição muscular na mulher. Então, se você junta mulher na quarta década de vida, entrando no climatério, entrando na menopausa, perdendo estradiol e associando isso à perda muscular inerente da idade, você vai ter uma prevalência de sarcopenia nessa população muito maior do que no homem. Ou seja, a gente pode dizer, Geraldinho, que o estradiol ele funciona como um maestro, né, para que a gente consiga... Isso, e ele ainda regula. E ele ainda regula nas mulheres. Ele ainda regula nas mulheres o nível e a quantidade de receptores de testosterona na superfície na célula muscular da mulher. Veja que coisa interessante. E a própria progesterona
a própria progesterona. Alguns estudos indicam que a sua reposição ela está relacionada a efeitos anabólicos na mulher. Olha só. Olha como é. Isso é visto também no homem, Sérgio. Para você manter um bom anabolismo muscular no homem saudável, você precisa saber equilibrar bem essa dança de níveis de testosterona com níveis de estradiol também. No homem, o estradiol tem um efeito de manutenção de anabolismo, porque o estradiol ele é também responsável pela manutenção de níveis de IGF-1 saudáveis em homens e mulheres. E o IGF-1, que vem lá do estímulo do GH, né? O GH vem lá do estímulo hipofisário, o GH passa no fígado, produz o IGF-1. Esse IGF-1 vai ter as suas ações de rastreio celular e anabolismo muscular. E o estradiol participa disso. Por isso que a manutenção de uma boa relação teste-estradiol no homem de 1:30 é super importante. E nas mulheres também. Então, a TRH, terapia de reposição hormonal, nas mulheres, pode sim contribuir para a manutenção de uma composição corporal saudável. Existe uma grande nefrologista, eu tive a honra de conhecê-la, a doutora Deborah Clegg, que ela é da Clínica Mayo, lá dos Estados Unidos. Ela já veio aqui para o Brasil, a gente aqui em Recife, todos os anos, a gente faz o Recife Conference com o pessoal da Mayo Clinic, e vem os grandes nomes da nefrologia mundial, vem para cá sempre. E a doutora Deborah Clegg, ela se especializou no estudo de pessoas transgêneras, os transgender, e ela estuda os efeitos dos hormônios sexuais no metabolismo muscular e no metabolismo adiposo. Então, o estradiol também tem um papel importantíssimo na seguridade e na manutenção de níveis saudáveis de massa gorda também. Olha que coisa. Geraldinho, eu quero aproveitar muito você, meu amigo. Eu quero saber as estratégias. Me usa, Sérgio, me usa. As estratégias para o ganho muscular inteligente. O que é que você pode citar para a gente? O que é que o profissional de saúde que lida com a saúde muscular hoje, quais são as estratégias principais que você pode citar aí para o ganho muscular inteligente hoje? Olha, a primeira coisa, a gente vai remontar do começo, é o passo a passo, é a construção do corpo de Davi. Aquela escultura grega lá. Sim, sim. Para construir o corpo de Davi, que é um corpo saudável, primeiro a gente precisa identificar o problema. Como é que eu vou identificar a massa muscular? Olha, Mariana Nutri Domício. Beijo, Mari. Lucélia, beijo. Como é que a gente vai identificar a massa muscular saudável do indivíduo? É porque eu não estou com o meu dinamômetro aqui, deixei no consultório. Mas, super importante você fazer um exame de dinamometria nos seus pacientes, que é o teste de força muscular das mãos, dos membros superiores, principalmente se o seu paciente for um paciente acima de 60 anos, ou um paciente que acabou de sair de um risco ou de uma doença aguda grave. O cara tem 30 anos, mas ele acabou de sair de uma Covid hospitalar ou de um trauma cirúrgico, quando a massa muscular do cara virou água, foi embora. Então, fazer a triagem de força muscular e fazer a identificação da massa muscular através de uma ferramenta. Por exemplo, bioimpedância. Eu sou um cara que alego que todo médico tem que ter uma boa bioimpedância no seu consultório. Porque massa muscular, meu amigo, é vida e é saúde. Então, fazer uma boa avaliação. Bioimpedância não é luxo mais, né, Geraldinho? Bioimpedância é obrigação em todo o consultório médico, né? Tem que ter, tem que ter. Então, depois que você avalia força e massa muscular e você identificou um homem que tem uma força muscular menor que 27 quilos, a mulher que tem uma força muscular menor que 16 quilos, um homem que tem somatório de massa muscular de membros superiores e membros inferiores menor que 7 quilos por metro quadrado. Você soma lá pela bio, tem as bioimpedâncias das marcas muito boas, e você pode fazer o somatório dessa massa muscular apendicular, braços e pernas, divide pelo metro quadrado, se der menor que 7 nos homens, menor que 5,5 nas mulheres, diagnóstico de sarcopenia fechado. O que é que você vai identificar que vai atrapalhar no ganho muscular do seu paciente? Primeiro, bebida alcoólica. O álcool, além de ser uma caloria vazia, ele bloqueia a via do mTOR de ganho muscular. Segundo ponto, mulheres usuárias de anticoncepcional. Então eu posso dizer, Geraldinho, eu posso dizer
que aquelas pessoas que passam a semana toda, vai de segunda a sexta-feira, treinando até regular, treinando até legal na academia, mas numa sexta-feira ou no sábado, pisando o pé na jaca, principalmente no álcool, pode colocar tudo a perder no ganho de massa magra. Pode ser isso? Ganho de massa magra. Eu não vou dizer que põe tudo a perder, mas imagine que o efeito de uma dose de álcool qualquer, ela pode ser capaz de inibir o efeito da mTOR por até 5 dias. Perfeito. Perfeito. Eu não vou dizer que vai botar tudo a perder, né? Mas eu sei que o povo que ama o tal do álcool, quando você diz assim, meu amigo, vamos recuperar essa massa muscular, vamos passar um tempo aí sem se abraçar, né, com aquela cerveja. As pessoas choram, né? Mas isso, olha, é melhor chorar sem a cerveja do que chorar sem músculo, né? Porque músculo é saúde. Então, tirar da sua vida fatores agravantes, que são álcool, se possível, anticoncepcional oral. Você vai negociar aí com a minha amiga um outro método contraceptivo, que seja um DIU de cobre e prata, né, Sérgio? Que a gente indica muito. Perfeito. Então, as minhas meninas lá, minhas pacientes queridas, muitas usam e aderem ao DIU de cobre e prata. E Geraldinho, nesse ponto aí, deixa só um minutinho para não perder o fio da meada. Muita gente pode estar até dizendo aí agora, né? Tem alguns profissionais de saúde que dizem, não, anticoncepcional não tem nada a ver. Depende do anticoncepcional, tá? Depende do anticoncepcional. Em certa parte estão certos. Por exemplo, tem anticoncepcional que tem um poder mais androgênico, não é anabólico, androgênico, que pode diminuir um pouco mais a perda, mas todos, eles bloqueiam. Se são anticoncepcionais, né, esse profissional que fala isso, mas tem trabalhos que mostraram com alguns anticoncepcionais que houve até ganho de massa magra quando comparado às pessoas que não utilizavam anticoncepcionais. Aí eu digo, alto lá, esses mesmos estudos já nasceram mortos. Por quê? Porque bem provavelmente não avaliaram alguns outros pontos. Por exemplo, quando você vai utilizar uma gestrinona que foi né, utilizada, constituída inicialmente para ser um anticoncepcional, ela tem um alto poder de, através de alterações fisiológicas, baixar esse HBG e produzir mais testosterona. É por isso que a gestrinona ela pode aumentar a massa muscular diante de um estímulo correto e de dieta correta, tá? Ela por si só não faz milagre. Mas todos os outros anticoncepcionais que bloqueiam a produção ovariana, é claro, você bloqueando a produção ovariana de estradiol, bloqueando a produção ovariana de testosterona, é claro que a mulher não vai ter os hormônios necessários. Elevando a SHBG, né, Sérgio? Diminuindo o testo livre. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é lógico. Então não adianta profissionais aí, tem alguns profissionais dizendo, não, isso daí não é verdade, depende do anticoncepcional. Pelo amor de Deus. Eu digo às meninas, o que a paciente vai sentir dizer para você, vale isso, mais eu digo, olha, trabalhinho aí. Minha amiga, aproveite que os seus ovários estão lhe dando todos os meses um belo banho de estradiol para deixar sua pele cheia de colágeno, não é? Deixar a sua memória em dia, saúde cardiovascular, que vai estimular o aumento dos receptores de testosterona na sua vida, que vai lhe dar libido, que vai ajudar no controle da massa gorda. Esse banho maravilhoso que você ganha todos os meses de progesterona, que tem efeito anabólico muito bom também. Já está comprovado que ela aumenta a biogênese. André Albuquerque aí com a gente também, doutor André Albuquerque. Abraço, meu amigo. Abraço. A progesterona que aumenta a biogênese mitocondrial e que parece também ter um efeito anabólico, sabe, Sérgio? Então, eu digo, meninas, aproveitem que vocês vão sentir saudade desses hormônios aí na menopausa, né? Então, não vai sentir saudade porque, se Deus quiser, se estiverem cuidadas por profissionais que estão ouvindo essa live aqui, que têm responsabilidade com os seus pacientes, né, Sérgio? E que fazem a reposição, gosto muito dessa frase da Fabi Berta, reposição hormonal inteligente. Né? Inteligente, bem indicada, bem feita, dose fisiológica, ela vai ficar, sim, muito bem, saudável, como diz aqui no Nordeste, até o dia que Papai do Céu chamar ela. Perfeito. Não cai mais naquela armadilha de hormônio pode provocar câncer, hormônio pode matar, hormônio pode provocar infarto. Pelo amor de Deus, gente.
Não vamos Por confundir favor. alhos com bugalhos, né? Né? Nem joio com trigo, pelo Pelo amor de amor de Deus. Deus. Tá? Pelo amor de Deus, aí é realmente colocar a mulher. É o que eu sempre digo, sabe, Geraldinho? Hoje um dos meus lemas principais é reposição hormonal salva vidas. A partir do Não é momento que isso. você faz uma reposição hormonal e você evita grandemente que essa paciente, quando chega a um determinado período da vida dela, elas infartem, tem um AVC, uma trombose pela deficiência hormonal, tem uma fratura, né, que vai fazer com que essa paciente não morra na hora, mas pode morrer meses depois, um ano depois, 30, 40% já morreram. Sérgio, É uma coisa gravíssima. e vai perder massa muscular, que como mostrou o estudo que eu falei para vocês, que nas mulheres acima de 65 anos, se ela tem critério de sarcopenia, meu amigo, ela vai morrer. O risco dela morrer por todas as causas e doença cardiovascular chega a ser 70 vezes maior, Pelo meu amor amigo, que a população de Deus, normal. É um é um escândalo. descaso. Isso, É um o escândalo. cara não rever os seus conceitos, né? E ver que tem que ser trabalhado a massa magra da paciente, o músculo da paciente, a saúde muscular dessa paciente, a reposição hormonal bem feita, saber interpretar cada um desses pontos que diagnosticam, né, exatamente uma deficiência hormonal, uma deficiência muscular, né? Saber realmente identificar quais os fatores que podem estar realmente levando, né? Inclusive perguntar a você, né? O que pode, né? Você já falou aí alguns, né? O anticoncepcional, eu apenas interrompi você, desculpe, meu amigo. Você estava falando do anticoncepcional, é um dos que interrompe, o álcool também interrompe. Que outros fatores podem impedir, meu amigo, né, um ganho muscular inteligente? O cara está lá fazendo o que ele deve fazer, mas, né, por algum motivo, o seu paciente, a sua paciente, né, ele não foi advertido no momento da consulta e ele continua a ter alguns hábitos que impedem, né, que aquele trabalho bem feito, aquele de ganhar massa magra, até mesmo começa até a perder a massa magra, interferir no ganho. O que é Sérgio, que pode mais? o prêmio Nobel de Medicina, se eu não me engano, de 2020, foi um cara que falou sobre cronobiologia. Quando a gente fala de cronobiologia, é a gente acertar o nosso relógio biológico para encaixar os nossos hábitos dentro de um racional que nos dê saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente vai abordar o paciente que está precisando recuperar a massa muscular, além desses fatores que eu falei, você tem que fazer todo o inquérito que a gente aprende na medicina funcional e do estilo de vida. Então, higiene do sono, porque é durante o sono, meu amigo, reparador, que você vai ter anabolismo muscular. Que você pode treinar muito bem. Quando você chega à noite, você não tem higiene do sono, você não dorme, você não tem sono REM adequado, você acorda várias vezes, você ronca, você tem a apneia do sono, você vai destruir tudo que você fez durante o dia. Então, você vai regular o sono do rapaz ou da moça, você vai regular hábito intestinal e sistema digestório de uma forma geral, porque eu não posso, como a gente faz, organizar um bom planejamento alimentar para um paciente que está com refluxo grave, sem corrigir, porque ele não vai ter pH estomacal e qualidade estomacal para digerir a proteína que ele vai comer, que isso no idoso já é um problema natural do envelhecimento, ele já tem uma acloridria mais prevalente. Eu preciso corrigir o hábito intestinal, então se a paciente ou o paciente ele tem prisão de ventre, eu preciso fazer com que ele tenha um bom hábito intestinal. Então eu preciso corrigir isso e eu preciso corrigir, obviamente, os erros alimentares. O que é que a gente sabe hoje? Que para a gente ter o ganho adequado de massa muscular, eu tenho que ter carboidrato, porque o miócito, ou a fibra muscular, para ter volume e energia, ela precisa de glicogênio. Claro. Então, eu tenho que ter uma proporção adequada de macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Com relação à proteína, com certeza, os aminoácidos, inclusive a leucina, que é o principal aminoácido anabólico, ele tem que estar presente na refeição de uma forma adequada. Para o jovem, de uma forma geral, você tem que ter aí, para ter anabolismo muscular, uma média de 4 refeições por dia, onde cada refeição você tenha 0,25 gramas por quilo de peso de proteína de alto valor biológico, que pode ser desde as carnes, proteína vegetal, whey protein. Precisa tomar whey para ganhar músculo? Não, mas é um bom aliado.
Facilita, né, a vida, né? Idoso. No idoso, você já tem uma resistência anabólica. O idoso é aquele cara que, com o mesmo treino e a mesma quantidade de proteína que o jovem ingere ou faz de exercício, a resposta dele anabólica é menor. Então, o idoso, ele vai precisar de uma dose de proteína por refeição maior. 0,4 gramas por quilo dia. Pelo amor de Deus, se o seu idoso ele tem função renal normal, dê proteína para ele, senão ele não vai ganhar massa muscular. Jovem, 0,25 gramas por quilo por refeição. Idoso, quase o dobro, para ele suplantar essa resposta de resistência anabólica, que é a incapacidade dele de responder adequadamente aos estímulos de anabolismo muscular que o jovem tem. Geraldinho, quando você tocou aí em sono, aí quando fala em idoso agora, né? Para mim, idoso é sinônimo de dormir mal. O idoso parece que ele vai, com o passar do tempo, assim, né, diminuindo o tempo de sono, né? Ou seja, ele vai acordando mais cedo, vai dormindo menos, e a gente vê e acompanha isso, a queda, né, da massa muscular dele. E olha o que eu vejo aí também. Estudos agora, eu estava dando uma olhadinha em alguns estudos, né, na semana passada, e aí eu encontrei algo bem interessante. A mulher que dorme menos ou que tem um sono superficial, não tem aprofundamento no sono, tem um sono ruim, ronca, apneia obstrutiva do sono, né? Aquela mulher que vai dormir tarde e acorda muito cedo, aquela mulher que acorda cansada porque dormiu pouco, essa tem uma deficiência muito grande de testosterona. E a mulher que tem deficiência de testosterona, por exemplo, numa síndrome de insuficiência androgênica, muito encontrada, por exemplo, na perimenopausa, menopausa, essa dorme mal. Ou seja, a conclusão da história, se você tem mais resistência à insulina, né, Sérgio? Sim, se você tem uma testosterona baixa, contribui para você dormir mal. Se você tem um sono ruim, você também produz pouca testosterona. E olha que interessante, bem provavelmente, se a gente for atrás de todo o processo fisiopatológico relacionado a isso, a gente pode até encontrar também deficiência futuramente de estradiol, ou seja, uma série de alterações hormonais e metabólicas que estão relacionadas com o sono. Claro. Então, é uma coisa tão negligenciada, Claro. sono, né? E poderia realmente suprir a necessidade de muita gente sem qualquer tipo de medicamento. Isso. Veja, a gente tem que entender o seguinte: o que significa ter sono reparador? Para nós aqui do Brasil, país tropical, a gente tem que estar dormindo, meu amigo. No máximo, vou apanhar agora de todo mundo, no máximo até as 10 da noite. Por quê, meu amigo? E não é ir dormir às 10, não. É dormir até às 10, né? Por quê? É nesse momento, quando aqui em Recife escurece 6 horas da noite, viu, minha gente? Uhum. Então, 6 horas da noite escurece, então aqui a pineal já começa a liberar um pouquinho de melatonina. Eu já estou aqui no meu telefone com o filtro de luz azul ligado. A tela está aqui amarelinha, filtro de luz azul. Quer fazer um gesto de amor por alguém que você ama? Ligue o filtro de luz azul do celular do seu amado ou da sua amada, para que você não tenha exposição a essa luz branca que vai diminuir a sua produção de melatonina noturna. Então, quem dorme até as 10, tá ainda, se dorme bem. Quando chegar 2 da manhã, se o camarada ou a minha amiga estiver em sono REM profundo, é o momento que a melatonina, essa maravilhosa melatonina, ela vai fazer com que você tenha todos os picos hormonais fisiológicos. Ela vai produzir seu cortisol de forma adequada no outro dia, porque cortisol demais ou cortisol de menos, Sérgio, estresse crônico causa cortisol de menos, você vai ter catabolismo muscular, meu amigo. Uhum. E você vai ter bucho de cerveja, mesmo sem beber, aumenta a gordura visceral. Essa melatonina, ela vai regular seus níveis de insulina, ela vai regular seus níveis de grelina, ela vai regular seus níveis de leptina, ela vai regular a secreção, inclusive, de hormônio tiroidiano, ela vai regular a secreção de LH, que no homem vai lá produzir a testosterona. E a partir dos 15 anos, a nossa produção de melatonina ela já cai vertiginosamente, depois do pico de crescimento, né?
70 anos, o cara praticamente não tem produção de melatonina suficiente. Aí eu chego para o paciente e digo, ó, vamos organizar esse sono e vamos dar uma qualidade de sono melhor, colocando aqui um pouquinho de melatonina. Mas, doutor, mas eu durmo bem. Ok, mas você está inflamado. Então, inflamação, ferritina alta, por exemplo, é outro fator que vai aumentar seu catabolismo muscular. E a suplementação de melatonina, que é um antioxidante 1000 vezes maior que a vitamina C, vai lhe ajudar não só a regular seus hormônios durante o sono, como vai ter também uma ação anti-inflamatória que, por sinal, vai melhorar o seu anabolismo muscular. Mas prescrever melatonina não é porque o paciente adora dizer assim, não, eu fui para os Estados Unidos, comprei essa melatonina, deu tudo errado. Eu disse, porque fez, falando palavrão aqui, Meu comprou amigo, porque quis, comprou porque quis. Prescrição de melatonina é prescrição médica. meu A amigo, dose de melatonina varia de 500 microgramas até 12 miligramas. Cada paciente tem a sua dose. perfeito. E ela pode sim ser uma boa ferramenta de anabolismo muscular e ganho de massa muscular inteligente, desde que seja bem indicada e que o paciente tenha uma boa higiene do sono. Maravilha, meu amigo, maravilha. E olha só, para a gente chegar ao auge dessa conversa, me fala um pouco, Geraldinho, do uso da testosterona. A testosterona hoje, em Ai, relação que à medo! saúde muscular da mulher e do homem. Então, existe e tem uma meta-análise, Sérgio, bem interessante, que ela foi feita com mais de 5.000 pacientes, onde se testaram a eficácia do ganho de massa muscular com diferentes fármacos, né? Inclusive o uso de inibidor de ECA, de BRCA, já que a gente sabe que a angiotensina 2 tem uma ação importante de catabolismo muscular, uso do DEA, reposição de IGF-1, reposição de vitamina D e testosterona. De todos esses fármacos, obviamente, quem deu o melhor resultado para ganho de massa muscular foi testosterona. O que a gente sabe hoje? Que nos indivíduos, por exemplo, idosos e com hipogonadismo, né, aquele ponto de corte de testo que pode ser de menor que 350 a 250, dependendo do consenso urológico. Cadê Lucas? Né? Lucas deve estar por aí. Então, nos pacientes hipogonádicos e idosos que repõem testosterona, eles têm sim um aumento de massa muscular. Então, se o seu indivíduo é hipogonádico e ele repõe testosterona, ele vai ter ganho de massa muscular. Dentro do mundo científico da medicina baseada em evidência, a testosterona tem espaço nessas condições de adoecimento. Por exemplo, a gente falou aqui de oxandrolona. Tem espaço para oxandrolona aonde? Grandes queimados, homens, mulheres e crianças. Pacientes cirróticos com sarcopenia. Pacientes com DRC, sarcopenia. Pacientes em terapia intensiva, com perda muscular, dificuldade de sair de respirador, por exemplo. Doutor Sávio Cardoso, olha Mentira! o homem do Brasil e de Portugal, Meu viu? Deus, direto de Luso brasileiro, Portugal. um Savinho, dos meu maiores irmão. nutrólogos agora conquistando a Europa, doutor Sávio Cardoso aqui, né? Vai, Nos honrando aí com a sua presença, viu? vai levantar os idosos. Vai ter um levante aí dos idosos em Portugal, depois que Savinho chegou. O povo lá, todo mundo treinando e bem de saúde, graças a Deus. Beijo, Savinho. Então, a testosterona, ela tem inúmeros efeitos lá no miócito, lá no ganho de massa muscular. A testosterona, Sérgio, ela aumenta a resposta da célula-tronco, né, no ganho de massa muscular. A testosterona, pasmem, né, ela aumenta a produção corporal de creatina. Então, por exemplo, se o paciente está fazendo reposição de testosterona e já tem uma boa ingesta de creatina que vem de origem animal, de dieta, talvez ele nem precise repor testosterona, creatina para treinar, porque a própria testosterona aumenta a produção de creatina intramuscular, melhora a resposta da célula satélite no pós-treino,
melhora a sensibilização da resposta da via do AKT-mTOR ao IGF-1, aumenta a vascularização e o aporte de nutrientes para a célula muscular, aumenta a eritropoiese, né? A testosterona, quando você repõe. Eu tive um caso recente de um paciente, um senhor, que tinha uma anemia perene, 10 de hemoglobina, testosterona, pobrezinho, se arrastando, doutor. Eu disse, vou resolver seu problema. 100 de testosterona, HB de 10, uma astenia absurda, passou por 1000 médicos. Aí você começa a fazer a terapia de reposição de testosterona, fiz aquele famoso 1 decilato ali a cada 2 meses, testo foi para 600, hemoglobina foi para 13, o paciente chegou para mim, doutor, uma voz, apertou minha mão, quase quebra minha mão. Eu disse, o homem está bom todo agora, meu amigo. Muito bem, muito bem. Então a testosterona aumenta a eritropoiese, que por conseguinte vai melhorar o aporte de oxigênio corporal do paciente, a disposição. E a testosterona também, Sérgio, ela por si só, ela vai causar um próprio upgrade nos receptores de teste, ela aumenta a própria produção de teste. Parte dela se converte também em estradiol, que também vai ajudar no efeito anabólico. Parte dela se converte em DHT, que também vai ter um efeito anabólico. E ela também, tanto que a testosterona, eu costumo dizer que ela é o grande hormônio de homens e mulheres, mas principalmente dos homens, porque ela que garante o nosso turnover de metabolismo cerebral, né? Então, ela tem todo um papel na produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, que vão dar o papel de assertividade masculina, de foco, de força, de garra. Aquele cara que grita, vamos agora! Esse cara está com a testa muito boa. Então, a testa tem todo esse aparato fisiológico, e eu estou falando isso porque todo esse conjunto de coisas é que vai favorecer a testa quando indicada a reposição nos pacientes hipogonátricos, ela vai sim favorecer o ganho de massa muscular. Só que, se a gente for falar da testosterona em doses suprafisiológicas, que são os ciclos hormonais, que aí a gente tem na literatura poucos trabalhos que avaliaram isso, né? Eu acho que o trabalho mais conhecido, que é um trabalho antigo de 1996, que é o trabalho do Bassini, né? Um trabalho publicado na New England, onde ele utilizou o enantato de testosterona em pacientes jovens e ele comparou o efeito da massa muscular e quem usava o enantato de testosterona, e quem treinava e quem não treinava. E, pasmem, o efeito de massa muscular, mesmo em quem não treinava, houve um aumento de massa magra. Perfeito, perfeito. Olha então, só. A testosterona é essa fada madrinha que causa isso. Sim. Agora, as consequências do desuso e do pós-uso, aí realmente o médico tem que entender e saber manejar para poder fazer, se estiver disposto, esse tipo de implementação nos seus pacientes. Eu digo sempre, sabe, Geraldinho, que olha, a testosterona para a mulher é vida. A mulher sem testosterona, ela não vive, ela não tem qualidade de vida, ela não tem disposição, ela não tem libido, ela não tem... Ela é uma mulher, como diz aqui no Nordeste, ela vive com uma mulher frouxa, Sérgio. O que a gente tem que fazer mesmo é desmistificar muita coisa, né? Que inclusive muitos colegas falam por aí, Geraldinho, em relação contra a testosterona, né? Muitos ainda defendem que a testosterona é um hormônio masculino, que não deve ser utilizada pela mulher, câncer de mama, a mulher, que dá câncer, pode provocar câncer de mama na mulher, né? Quando estudos na verdade, agora né, Sérgio, estão mostrando tem, por o contrário. Exemplo, quando a gente tem, na verdade, se a gente for remeter aos derivados da testosterona, a criação deles lá nos anos 50, 60, um derivado como a boldenona, cara, a boldenona ela foi criada, veja que coisa, a boldenona ela foi criada como terapia adjuvante em pacientes com câncer de mama sob radioterapia. Por quê? A testosterona ela tem um efeito na mulher de bloqueio dos receptores proliferativos do câncer de mama. Aí Sérgio fica com essa cara feliz, porque isso é lindo, né, Sérgio? É claro, meu amigo.
o que você está dizendo aí é música para os meus olhos. Porque ele chega, chora emocionado. Chora, Sérgio, é uma emoção. É lindo. É lindo. Meu amigo, isso Mas aí... o cara tem que estudar, rapaz, para falar disso. Olha, parabéns, meu amigo. Parabéns por toda essa informação, viu, Geraldinho? Porque, olha, testosterona é vida. Testosterona melhora sono, melhora a disposição, melhora a libido, diminui o risco de doenças cardiovasculares, né? Melhora a pele, cabelo, tá? Testosterona é vida. A gente tem que, Salva você, casamento. salva casamento, né? Diminui risco cardiovascular, diminui Alzheimer, né? Então, olha, ressignifica a vida da mulher. A mulher passa a realmente encarar a vida, né, com mais sobriedade, uma vida com mais estímulo, tá? Então, testosterona, quando bem utilizada, e isso que você falou aí agora da testosterona, né, é algo que eu até estranhei um dia, quando um grande professor, o professor Hugo Maia Filho, falou, olha, testosterona, a reposição de testosterona pode diminuir o risco de câncer de mama. E hoje, estudos mais modernos estão mostrando isso realmente, né? Que a testosterona ela age lá no receptor androgênico, né? Impede, né, que o receptor proliferativo de estradiol ele continue a incentivar a proliferação de células aberrantes. Então, veja como é importante a gente saber que a testosterona ela tem uma ação inibindo o crescimento da glicemia, melhorando a resistência à insulina. E o que é que provoca muito, que leva muito a um ambiente cancerígeno hoje? Resistência à insulina, com a insulina aumentada. Sabe o que aumenta câncer de mama? O que publicaram aqui agora. A Alessandra publicou uma taça de chope. O álcool. Mas obrigado, Alessandra, por publicar. Sabe por quê? Não existe níveis seguros de consumo de álcool, meu amigo. O álcool, ele gera no corpo um derivado aldeído que ele é extremamente tóxico, extremamente carcinogênico. Mulheres que bebem, elas têm um risco maior de câncer de mama. Então, não venham me falar de testosterona, não. Se você está todo final de semana enchendo a sua cara de cerveja, tenha vergonha na sua cara, minha amiga. A culpa é da testosterona, serve, né? Sobra para a coitada da testosterona. Tenha vergonha na sua cara. Então, gente, olha só, o assunto é grande, o assunto é maravilhoso, o assunto é apaixonante, né? E por isso mesmo, o professor Dr. Geraldo Amorim, olha só com quem vocês estão falando aí. Geraldo Amorim, ele é nutrólogo, nefrologista, ele é preceptor da residência médica, né, em nefrologia, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é coordenador do Núcleo de Terapia Nutricional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em sarcopenia. Veja só, gente, o cara sabe, né, de saúde muscular. E ele se comprometeu, olha, tô ferrando logo você aí, viu, Geraldinho? Ele se comprometeu em um grupo de estudos, né, da pós-graduação em ginecologia integrativa da Plenitude Educação, trazer uma aula exclusiva para aquelas pessoas que começaram, aqueles colegas, né, ginecologistas, nutrólogos, endocrinologistas, né, clínicos, que começaram a pós-graduação em ginecologia integrativa e querem aprender mais, né, pelo menos uma aula de 1 hora, vocês estarão lá e tirando algumas dúvidas com esse cara magnífico que sabe muito, muito de saúde muscular, de hipertrofia, anabolismo saudável, combater, tratar sarcopenia, identificar e prevenir problemas que levam à deficiência muscular. Então, vamos fazer uma grande revisão, né, Sérgio, sobre tudo que a gente falou aqui. Não tenha dúvida, né? Então, quem participar da pós-graduação em ginecologia integrativa vai se beneficiar muito, é uma grande vantagem, né? Aquele encontro mensal. Todos os meses nós nos encontramos ao vivo, online, né? E tirando todas as dúvidas a respeito de determinado tema. E trazemos sempre um expert dessa categoria aí, do professor Dr. Geraldo Amorim, trazendo as mais recentes informações a respeito do que você pode fazer para viver mais, viver melhor e acabar com esse mito de que a hipertrofia é somente voltado para a estética. A gente em nenhum momento falou aqui em hipertrofia para a estética. A gente falou em hipertrofia, saúde muscular, construção muscular, desenvolvimento muscular, para que a pessoa viva mais, ela adoeça menos, ela viva com qualidade de vida. Então, é isso que a gente está passando aqui
E eu creio que muitas pessoas, né, puderam descobrir muitas coisas que não sabiam aqui hoje. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para isso. Hoje a última live, né, de uma semana de webinário, de lives voltadas, né, a informações, né, sobre a saúde da mulher, né, da pós-graduação em ginecologia integrativa. Então, você que está aí com a gente até agora, nos honrando com a presença de vocês, né, vocês serão beneficiados com isso. Né? Vocês estão aí e vão aprender muito mais. Né? É agora ou nunca. Ou vocês realmente, né, aproveitam essas informações e mudam a vida das suas pacientes e as suas para melhor, ou vão deixar o ponto passar. Gente, eu agradeço muito, querido, a presença, viu? A sua presença aqui hoje, numa quinta-feira. Né? Hoje é o quintou, amanhã é o sextou. Então, hoje, quinta-feira, tá? Quase um final de semana, mas a gente está aqui aprendendo mais e passando informações. Porque, afinal de contas, informação só vale quando é passada de uma pessoa para outra. E principalmente quando ajuda a modificar a vida das pessoas para melhor. E isso, amigo Dr. Geraldo Amorim, você faz muito bem. Né? Você muda a vida das pessoas, das suas pacientes, dos seus pacientes para melhor. E também a vida de muitos colegas, porque, afinal de contas, um grande professor, ele não apenas... ele passa apenas informação, mas passa comportamento ético, passa comportamento humanístico, compreende a pessoa como um verdadeiro ser, aquela pessoa que precisa de saúde mental, espiritual e física. E você faz muito bem isso, viu, meu amigo? Parabéns pelo teu trabalho, o trabalho que você faz. E continue a desempenhar esse trabalho com maestria, melhorando a vida de pacientes, né, de médicos, informando, né, e ajudando a formar novos médicos, né, nessa grande universidade da qual você faz parte. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. E as suas considerações finais aí, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo da Plenitude. Obrigado a essa audiência maravilhosa. Muitos pacientes meus passaram por aqui também, muitos colegas. E vamos tratar a saúde muscular com responsabilidade, minha gente. Quem tiver na pós-graduação do Sérgio, com a Plenitude, vai ter a minha presença numa aula. A gente vai passar fazer uma grande revisão de uma forma mais metódica, né, do que a gente comentou aqui, para que vocês possam... Porque o objetivo, né, Sérgio? O objetivo é que esse conhecimento ele seja divulgado, que ele seja, vamos dizer assim, widespread, né? A gente precisa divulgar esse conhecimento para que as pessoas, os colegas, eles possam implementar isso na vida deles, com as pessoas que eles amam e com os pacientes. O objetivo é esse. Mais pessoas saudáveis e felizes, um mundo mais feliz, né, meu amigo? Então, a gente está aqui nessa corrente para multiplicar conhecimento, e para mim é uma honra. Eu não vou dormir hoje, eu só fui elogiado, é muito amor, é muito carinho. Então, vou dormir hoje não, estou aqui acelerado de tanto amor. Perfeito, um beijo, muito amigo. obrigado. Olha, quando a coisa é verdadeira, fica fácil de sair da Te boca amo, da gente. meu irmão, te amo. As coisas só cara. saem da boca da gente, meu amigo, que o coração tá cheio, né? Não é verdade? Então, meu irmão... muito amor, tô cheio de amor. Meu irmão, Gratidão, você é muito obrigado. querido. Você é muito querido porque você é um profissional que se preocupa mesmo. A gente sabe quem é você. Você se preocupa mais do que com as suas pacientes, com os seus pacientes, do que muitas vezes com você mesmo. A gente sabe disso, tá? E continue a ser esse profissional excelente que você é, né? Que quem ganha somos todos nós, com informação e uma medicina de qualidade, meu irmão. Olha, muito obrigado pela tua presença, viu, Geraldo? Doutor Geraldo, chamado por mim e por doutora Rebeca e os nossos amigos de Geraldinho, mas, com toda certeza, um médico extremamente capacitado, né? E, com toda certeza, ajuda tanta gente por aí, do fundo do coração, simplesmente porque acha que tem que ajudar. Meu irmão, olha, boa noite para você, boa noite a todos aqui que nos honraram com a presença, tá? E espero que isso tenha beneficiado muitas pessoas, informado muita gente, tirado dúvidas, mas... E você que é médico, que é médica, que está aí agora, né, que quer aprender mais ainda, né, de tudo aquilo que foi falado nessa semana de lives, aí está uma excelente oportunidade. Né? Pós-graduação em ginecologia integrativa pela Plenitude Educação de São Paulo. Entra lá no @Plenitude Educação ou no link, no meu link lá, clica lá no link do Dr. Sérgio Cabral, @Dr. Sérgio Cabral ou @drsergiocabral.sop. Entra lá e clica e começa a ver quais são os assuntos que a gente disponibilizou para você na pós-graduação em ginecologia integrativa. Mude a sua vida e a vida de seus pacientes para melhor. Não perca a chance.
A chance é agora. A hora é agora, tá bom? Um grande abraço a todos, tá? E uma excelente noite, boa noite de descanso para todo mundo. Meu irmão, muito obrigado, né, por ter aceito o convite, viu? Até a próxima, meu irmão. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau.